Fala, minha torcida do Mengão, estamos de volta aqui no nosso canal para trazer mais atualizações para vocês, mais uma análise técnica do pós-jogo do Mengão que deitou para cima do Vasco na noite de ontem lá no Maracanã. Então já deixa aquele likezão aí, vamos acompanhar aqui tudo que a mídia está repercutindo desse pós-jogo e todas as atualizações aí do Mengão para você ficar por dentro de todas as informações. Ontem Flamengo e Vasco, o Flamengo teve a volta de alguns dos feras, o presidente mandou os feras voltarem porque a situação era perigosa ali em termos de rebaixamento, adversário Vasco da Gama, e dentro de campo parecia que era o Flamengo que já estava jogando há mais tempo na temporada, né? Porque foi um domínio completo do Flamengo, 1-0, ficou até barato, se não fosse o Léo Jardim seria mais, né, ô Monique? Eu falei quando acabou o jogo, né, lá no Maracanã, que o Léo Jardim evitou uma goleada histórica, porque nas estatísticas ao fim do jogo, né, que a gente recebe lá no Maracanã ainda do pessoal da Serge, né, lá aqui do Rio, da Associação de Cronistas, foram 32 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco. Caraca! Isso é um número impressionante, né, André? Para um time que até então estava se criando uma polêmica sobre esse time voltar só com 9 dias de treino, depois de uma temporada super desgastante, né? Como que esse time ia reagir fisicamente? O jogo começa nos 15 minutos iniciais, o Flamengo faz uma pressão gigantesca em cima do Vasco, a bola não entra, muito também, né, pelo ótimo desempenho do Léo Jardim, como a gente disse aqui, e foi um domínio amplo e absoluto do Flamengo. É claro, né, que a expulsão no segundo tempo do Barros, ela colabora, né, para que o Flamengo tenha ainda mais domínio, e sei que há discussão sobre isso, né, muitos torcedores do Vasco e o próprio Fernando Diniz na entrevista coletiva questionando a expulsão, que não teria sido um lance para expulsão, mas para além desse lance, né, foi um amplo domínio do Flamengo, que os números traduzem isso, 32 finalizações contra uma, o Rossi não participou do jogo, né, tanto que tá cheio de meme aí nas redes sociais do Rossi sentado no celular e tudo mais, porque de fato ele não participou do jogo, e isso passa muito pelo que disse o Felipe depois da partida, né? O fato dele ter renovado o contrato, esses jogadores já entendem muito bem o que o Felipe quer, o que o Felipe pede, ainda não estão, né, no auge da sua forma física, mas já estão melhores do que terminaram o ano. O Felipe até usou o exemplo dos jogos contra o Cruz Azul e Pirâmides, que o Flamengo já não conseguiu pressionar para roubar a bola, que o Flamengo não teve a bola em um dos tempos desses jogos, porque já estava completamente desgastado do ano. Ainda não é o ideal, mas foi um Flamengo que fez um perde-pressiona absurdo, que pressionou muito o Vasco e que conseguiu uma vitória simples, mas que foi o suficiente para nesse momento, né, colocar as coisas no lugar em relação à classificação. Um exemplo legal que o Felipe deu sobre isso, né, de o time já entender muito o que ele quer, e eu acho que foi isso que a gente viu ontem, né? Era o primeiro jogo do ano de um time que é o mesmo, que todo mundo já sabe o que o Felipe quer, e que parecia um time que já estava jogando no meio de temporada. O Felipe falou, esses dias acabou a luz lá no Ninho, porque choveu muito no Rio de Janeiro essa semana, né? Ele falou, o pessoal queria terminar o treino, eu falei, não, pode seguir, no escuro eles conseguem fazer, porque eles já sabem aonde cada um tem que ficar e tal, eles podem continuar fazendo. Então, acho que foi isso que a gente viu traduzido em campo e nesses números surpreendentes, né? Com todo o carinho que eu tenho pelo Fernando Diniz, e tenho mesmo, eu gosto dele de graça. Eu entrevistei muito o Fernando Diniz na época de jogador, mas assim, nunca tive nenhuma proximidade maior do que ali com o microfone ligado, nunca. Mas tenho uma simpatia por ele, tem coisas que ele pensa da vida que eu compactuo e concordo. Acho um cara diferente no futebol, acho bem bacana. Mas com todo carinho, ô Diniz, porra, velho, jogar a conta na expulsão, o cara passa e dá uma pernada no outro. Ah, o juiz poderia ter dado uma aliviada. Poderia, mas não errou. Não errou. E outra, o juiz estava na cara do lance. E eu tive a mesma sensação que o árbitro, a mesma. Que ele vem e dá uma pernada, uma solada. Tipo uma assim solada na panturrilha, né? Uma solada por trás. A bizarrice foi a solada e não a expulsão. E aí ele fala de um lance no primeiro tempo, que, pô, lance normal. E aí ele mesmo fala, eu não teria mostrado o cartão vermelho, mas... Não, desculpa, o Diniz.
E outra coisa, ô Monique, pra gente falar do Paquetá e fechar a conta aqui. O Felipe Luiz não gostou da história de ter sido chamado de mercenário, né? Nessa renovação de contrato e tal. Muitos vazamentos de que o empresário do Felipe estaria pedindo um dinheiro maluco, absurdo. Ele não gostou, né? Foi a primeira vez que ele falou sobre isso e o ponto, né, que ele fala: eu não sou um cara fácil, o BAP não é um cara fácil, o Boto não é um cara fácil, o empresário dele não é um cara fácil, mas ele gostaria que tivessem, né, esperado terminar a negociação para falar sobre as coisas e não que tivesse sido conduzida de uma forma em que se criou uma narrativa de que parecia que ele era mercenário. E não era esse, né, o caso, não era mesmo, porque segundo as informações que a gente trouxe, não era isso que estava acontecendo, né? Como saíram coisas de que o Felipe estava pedindo 5 milhões de reais por mês. Tipo, não teve isso. Ô, Monique, a gente até tem a sonora dele. É muito longa, ô Piero, a sonora dele? Vamos colocar. Coloca a sonora do Não é muito, não, um minutinho. Vamos lá, coloca a sonora do Felipe Luiz falando dessa história de ter sido chamado de mercenário, por favor. Também a torcida também queria que eu ficasse. Então, o interesse estava aí todo, né? Não somos pessoas fáceis, eu não sou uma pessoa fácil, o BAP também não é, o Boto também não é, os empresários também não são, e isso leva tempo, mas nesse processo todo saiu da linha. O que eu escutei e li realmente me deixou muito triste. Os treinadores ou jogadores que querem tomar decisões, não pode ser ou mercenário ou chutado pela porta dos fundos. Você não pode ter essas duas saídas. Então, acho que primeiro tem que esperar, acabar, e aí as pessoas poderem declarar o que aconteceu, mas esse pré-julgamento realmente me machucou muito, me deixou muito triste com tudo o que aconteceu, mas eu acredito que foi o melhor para todos, né? Eu estou onde eu queria estar, como eu sempre falei para vocês, não minto nunca que eu sento aqui, e estou muito feliz por estar mais uma vez sentado nessa cadeira. Inclusive tava com um probleminha de áudio, né, Mas assim, ó, o Felipe Luiz, tem que entender quem que vazou que a pedida era essa, que era uma pedida estratosférica, e qual o interesse. E você deve imaginar, né? Você deve imaginar de quem que partiu isso. E aí, ô Monique, o outro lado é o seguinte, e aí, se ele tivesse pedido 5 milhões? E aí, se ele pediu 5 milhões, ou 10 milhões, ou 20 milhões? É uma renovação de contrato. Olha, nosso contrato encerrou, a gente vai partir para uma nova temporada e tal. O meu preço é esse aqui agora. Meu preço é esse aqui agora. Eu fui campeão. Isso, a renovação de contrato de um técnico que ganhava o menor salário da Série A e que durante um ano extremamente desgastante de pressão, de cobrança e de títulos, ele passou o ano inteiro ganhando o menor salário entre os técnicos da Série A. Então, eu também tenho uma visão igual à sua. Assim, eu acho justo e honesto que as pessoas queiram ser valorizadas e cada um vai ter a sua ótica de achar o quanto deve ser valorizado, né? E aí o clube vem e fala, olha, esse valor eu não posso. E aí você faz como qualquer negociação acontece em qualquer lugar, qualquer balcão que você vai comprar um negócio, você tem o direito de... Vem cá, não tem como fazer um menos? Aí o cara pode falar, vou comprar uma cerveja, o cara fala, é 50 reais. Pô, 50, irmão? Essa cerveja custa 25. Então, mas sabe o que acontece? É que você tá aqui numa ilha... Toda cerveja que vem aqui, ela tem que vir de barco, então a gente paga um frete mais caro. O gelo aqui, que o cara paga 10 reais no seu bairro, o saco de gelo aqui, só tem uma empresa que faz gelo e é mais caro, porque a água na ilha é difícil. E aí você negocia, fala, então faz o seguinte, não dá pra fazer 45? E o cara vai falar, rapaz, dá ou não dá? Compra cerveja se você quiser, não compra cerveja se você não quiser, acabou. Enfim, não é tão difícil, né, gente? Não é tão difícil. Monique, pra gente encerrar, o Flamengo agora, ele respirando nessa história de repente não lutar pra não cair, ele volta com o planejamento dos feras irem treinando em separado ou ele já segue agora todo mundo jogando pra valer? Então, pelo que eu conversei ontem, o Felipe agora comanda até o final, não vai voltar mais o Bruno Pivetti, o técnico do Sub-20. E aí vai passar, né, pelas mãos do Felipe essa formação ali da lista de relacionados. Ontem não estavam Arrascaeta,
Jorginho, para além dos que estão fazendo trabalho separado, Danilo, Saul, De La Cruz, não estava o Alan também, não estava Ayrton Lucas, porque tem algumas questões que estão sendo administradas nesse início de ano. E aí o Felipe Luiz vai montar essa lista de acordo com o que ele tiver de informações da parte física e tudo mais, mas a tendência é que seja o mesmo volume de jogadores do profissional que tivemos na lista de ontem. Se serão os mesmos, se mais alguém novo vai pintar ou se alguém vai ficar de fora dessa vez, isso aí vai passar pelas mãos do Felipe, mas agora vai continuar nesse formato, né? Tendo jogadores do elenco profissional, com o Felipe comandando o time, e aí é uma decisão que vai ser tomada junto com a comissão a partir da questão física. Então, talvez seja novamente um time misto, né? Porque a ideia é colocar o time principal, a escalação principal contra o São Paulo na próxima quarta-feira e depois contra o Corinthians na Supercopa do Brasil. Então, a tendência é que seja um time misto, mas o Flamengo vai levar jogadores do elenco profissional, um volume semelhante com o de ontem entre os relacionados. Ontem acho que tinham 6 ou 7 garotos da base, no time titular tinha um, que era o Daniel Salles, na lateral esquerda, porque o Felipe explicou que o Alex não tinha condições de jogar 90 e o Ayrton não foi ontem, então é possível que tenha esses arranjos aí, no time, de acordo com a questão física, mas agora vai seguir dessa maneira, né? Boa, Moniquinha. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez.